Eu acho que é azul. Eu acho que é cinza. Não, gente, é verde. E quem é que está certo? Nestes tempos em que somos todos donos da razão, às vezes a gente acha que o nosso ponto de vista é o único correto. A gente fala por horas e horas sobre o que a gente acha, defende com unhas e dentes as nossas posições e não quer nem ouvir o lado do outro. É verdade. Nesse egocentrismo dos nossos monólogos, perdemos a oportunidade de trocar ideias, porque estamos ocupados demais com nós mesmos. Como poderíamos saber o que o outro pensa ou como nós estamos afetando eles? Olha, eu não concordo com vocês. E tudo bem também. Vamos conversar mais sobre isso? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de Vozes da Multidão, o podcast da Rede Magnífica que irá trazer temas atuais, irá trazer discussões e diálogos tão importantes para a nossa sociedade e, claro, para a sua vida. E sem deixar de lado os ensinamentos católicos cristãos que são a base da nossa fé. Então, para começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Helder Sodré, eu sou biólogo, trabalho na área, e estou muito feliz aqui de poder apresentar esse podcast para vocês e conversar sobre diversos assuntos, seja alguns assuntos que eu gosto muito de falar sobre meio ambiente, sobre natureza e também conversar sobre vários outros temas que vão ser de muita importância para mim e espero que para vocês também. E agora eu gostaria de chamar a Carol, a outra apresentadora do nosso podcast, para falar um pouquinho sobre ela. Olá pessoal, meu nome é Caroline Ramos. Tenho 24 anos, sou formada em enfermagem, tenho uma longa trajetória aí de caminhada na igreja, onde eu aprendi muitas coisas que eu levo para a minha vida pessoal e profissional. E estou aqui com vocês para levarmos esse bate-papo, essa conversa desse podcast. Espero que seja um momento bem prazeroso para vocês, da mesma forma que está sendo para a gente. E agora, eu apresento também a nossa terceira componente do podcast, que é a Miranda. Olá, gente, eu sou Miranda, eu sou formada em letras e também dizem que eu sou escritora. E eu vou trazer uma nova visão de humanas para essa equipe, já que temos 2 pessoas da área de saúde, de biológicas, então um pouco de humanas não faz mal. E, só para deixar claro, eu não discordo de vocês, tá? Que bom, teríamos alguns problemas se você discordasse de verdade. Então, teremos mesmo? Antes de voltar no tema do episódio, eu queria apresentar para vocês um pouquinho o que significa Vozes na Multidão. O que a gente quis dizer com esse nome do podcast da Rede Magnífica. Bem, agora a gente está na pandemia, a gente está evitando aglomerações, está ficando mais em casa, mas provavelmente vocês lembram dos momentos antes da pandemia de lugares muito lotados, de estar no meio de uma multidão, muita gente, às vezes, no calçador de Campo Grande, ou num ônibus lotado, ou num show, numa festa, e você está no meio de tanta gente, é tanta gente falando ao mesmo tempo, tanto barulho, tanta gente pensando coisas diferentes, que você se sente sozinho, solitário, e no meio de tantas vozes, tanto barulho, parece que a sua voz nunca vai ser ouvida. Pois bem, com esse podcast a gente quer exatamente ouvir, a gente quer dar um espaço, dar uma voz a essas vozes, a esses pensamentos que poderiam se perder no meio da multidão e muitas vezes se perdem no meio da correria, da vida cotidiana, de tanta coisa que a gente tem para fazer, de tantas pessoas que vêm e vão, que passam pela nossa vida, que passam pelas ruas. Então, com esse tema de Vozes na Multidão, a gente quer exatamente dar um espaço para essas vozes falarem o que elas pensam. Muito bom, Helder. E, Carol, você também pensa a mesma coisa do que ele? Sim. Que bom, gente. E isso tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, o nosso tema. Helder, pode falar qual é o tema?
O tema de hoje é diálogos em tempos de monólogos, o que é, claro, um tema muito importante para a gente falar, né, hoje. Por exemplo, Carol, o que você acha desse tema? Eu acho que é um tema de extrema importância, né, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo, que a gente vê uma certa atitude se repetindo e se espalhando, né, tanto nas redes sociais como também no nosso dia a dia, que seria a atitude de expor a sua opinião, mas não aceitar ouvir uma opinião contrária como resposta. E isso acaba destruindo o diálogo e tudo que ele consegue construir, né, como um bom relacionamento, uma boa relação interpessoal, seja no trabalho, na escola, na rua, né, no dia a dia. E aí com isso a gente se isola e acaba interagindo só com as pessoas que pensam igual a gente, que têm as mesmas opiniões, e exclui o que é diferente. É verdade. Eu estava lembrando esses dias, né, que a gente vive num mundo super conectado, é muito fácil você ter acesso à informação, você consegue falar instantaneamente com pessoas do outro lado do mundo, você tem acesso a muitas coisas diferentes pela internet, pelas redes sociais. Mas essa mesma rede social que permite você se comunicar com alguém que está lá no Japão instantaneamente, ela acaba tendo um efeito contrário, ela acaba tendo o efeito de te isolar numa determinada bolha social, porque você entra no seu feed do Facebook ou do Instagram, do que quer que seja, e você só vê aquilo que te interessa, aquilo que o algoritmo acha que te interessa, então você acaba vivendo... Se você não tomar cuidado, você acaba vivendo numa bolha. E é muito interessante isso, porque a rede social ainda nos permite bloquear as pessoas que pensam diferente da gente. Então, se um de vocês não concorda comigo, eu simplesmente vou lá, bloqueio vocês, nunca mais vocês aparecem na minha vida. E eu não sei o que a pessoa pensa de diferente. Eu vou continuar pensando da mesma forma, me relacionando apenas com pessoas que pensam igualmente a mim. Sim, e aí você acaba vivendo num mundo como se aquele determinado pensamento, aquela determinada opinião que você não gosta, e pode até ter motivos verdadeiros para não gostar, você acaba vivendo num mundo como se aquilo não existisse, mas ela existe, você não está vendo, você que está numa bolha. E falando mais, né, sobre essa questão da bolha social, não que ela seja ruim, não que ela seja errada, porque é normal que conforme a gente vá construindo a nossa personalidade, a gente vai procurando pessoas que têm as mesmas afinidades que a gente, os mesmos gostos, né, as mesmas opiniões, e com isso a gente constrói o nosso grupo de amigos. O ser humano é um ser social, então ele vai procurar, né, socializar, ele vai procurar estar junto com os outros. Porém, quando a gente leva essa questão ao extremo, a gente acaba não conhecendo outras coisas e não aprendendo, né, com o que é diferente. Eu acho que assim, eu discordo um pouco do que você falou. Porque a questão de bolha, na verdade, ela presume em que algo é totalmente fechado. A bolha, quando a gente usa esse termo, ele não tem um viés positivo. Porque tudo que entra na bolha pode estourar e estragar aquilo dali. Então, quando a gente fala sobre esse termo, é algo totalmente fechado mesmo. O que o ser humano precisa e a gente faz é nos relacionarmos normalmente. E aí, obviamente, com afinidade, com gostos parecidos, a gente vai se aproximando. Agora, a questão desse termo, ele é mais negativo mesmo. E assim, às vezes, nós temos opiniões diferentes, a gente enxerga de forma diferente o mesmo objeto, ou o mesmo fato, ou a mesma ideia. Por exemplo, eu estava lembrando, algum tempo atrás, teve uma polêmica daquele vestido, não sei se vocês lembram, em que algumas pessoas viam o vestido, viam a foto do vestido como sendo azul e preto, outras pessoas viam o mesmo vestido, a mesma foto como sendo branco e dourado, acho que era isso. Vocês lembram? Sim, eu lembro. Eu lembro da polêmica, mas eu não lembro o que eu via. Eu lembro que eu vi preto e azul e preto, na verdade, né? E que alguém lá na minha casa viu branco e dourado e foi uma polêmica, porque a pessoa que viu o branco e dourado não conseguia de jeito nenhum ver o azul e o preto. E eu até conseguia ver da outra forma. Mas foi muito estranho. Foi uma polêmica muito grande que eu lembro no Facebook. Verdade, eu lembro quando começou a polêmica, eu vi a foto e pensava, gente, que polêmica é essa? É óbvio que esse vestido é azul e preto. Aí a gente foi ler um pouquinho mais, foi ver um pouquinho mais e a gente viu que o mundo estava dividido, né? Entre quem
vestido azul e preto e quem vê é o vestido branco e dourado. Isso tem tudo a ver sobre como o nosso cérebro interpreta aquela imagem, enfim. Tem toda uma explicação para isso, mas a verdade é que existe um vestido e que algumas pessoas veem o vestido de uma cor e outras veem de outra. Isso é perfeitamente normal, sabe? A gente pode ter opiniões diferentes, a gente pode ver de formas diferentes a mesma coisa, o mesmo objeto. É impressionante como que o nosso cérebro funciona, né? De ter esse entendimento diferente. E aí a gente chega na conclusão de que não existe, na verdade, um certo ou errado. Apesar do vestido ter sido feito, né, com uma cor, né, de acordo com que a interpretação de cada um, ele pode mudar. Então, toda aquela briga, né, de é preto, é dourado, não tinha muito sentido, né? Isso leva a gente a pensar em outros assuntos, né, outros temas que a gente vê, né, muitas discussões e que a gente percebe que cada pessoa tem uma interpretação diferente de acordo com a construção que ela teve na vida, né, de acordo com as experiências que, apesar de poderem ser as mesmas, cada um vai levar de uma forma diferente. E falta aí uma certa empatia e uma certa tolerância também, de você entender que aquela pessoa é um indivíduo diferente de você e que ele vai poder interpretar o que está acontecendo de maneira diferente. Então, nesses casos, a gente deve ficar em silêncio e simplesmente aceitar a posição do outro, ele falar o que ele quiser, falar o que ele vê, e nós não contribuímos com o que nós pensamos, porque podem ser diferentes. Não, porque aí também a gente não chega no que a gente quer, que é o diálogo, né? Para ter o diálogo, a gente precisa de uma troca, né? Então, o outro expor a opinião e você também mostrar a sua, ajuda a construir, né, essa relação e a também fazer com que haja uma construção ali, porque às vezes não é nenhuma das duas coisas que as pessoas acham. E com as duas ideias diferentes, a gente consegue chegar a um ideal comum. Exatamente, eu concordo com o que a Carol falou. Você respeitar a opinião do outro não significa você não se importar ou não significa você não ter uma opinião sobre aquilo também. Às vezes, simplesmente você precisa estar aberto, entender que outra pessoa, né, pode ter uma opinião diferente sobre a sua, sobre um determinado assunto, e tá tudo bem, vocês podem conversar sobre isso, vocês não precisam brigar por causa disso, e tá tudo bem, vocês podem simplesmente concordar e discordar sobre aquele determinado tema, mas se você se fechar naquele seu mundo e você não quiser nem ouvir o que é diferente da sua opinião, você está perdendo uma grande chance de aprender alguma coisa com o outro. E eu não digo aprender necessariamente no sentido de que eu vou ter que mudar minha opinião ou vou ter que convencer outra pessoa a mudar de opinião. Às vezes, nessa conversa com alguém que pensa diferente de você, você pode continuar discordando daquela pessoa para sempre, mas pelo menos você vai conseguir abrir um pouquinho o seu campo de vista e vai conseguir enxergar as coisas de uma outra forma. Por isso o diálogo é tão importante. Sim, eu lembro que quando eu era mais nova e participava do grupo jovem, eu tinha um grupo, né, realmente de amigos que a gente conversava sobre tudo. E aí um desses amigos, ele era totalmente discordante de todas as ideias que a gente falava, do que a gente achava, ele sempre discordava. Só que era gostoso estar naquele grupo porque a gente conseguia discutir, e discutir não no sentido de brigar, mas sim de expor as nossas opiniões, né, sobre os assuntos que o grupo trazia, né, para discussão. E aí, às vezes, eu admito, a gente se estressava, mas como assim você pensa isso? É óbvio que isso aqui é o certo, né? E agora, passando, né, a mais velha e passando para pensar sobre o que aconteceu, né, a gente vê que certas atitudes não são tão corretas de se tomar. Mas uma coisa que eu lembro, né, desses tempos de discussão de grupo é que a gente sempre falou, expôs, às vezes se revoltava, sim, mas sempre respeitou a opinião do outro. E aí, parando para pensar, às vezes, para a gente, algumas coisas podem ser muito óbvias, né? Mas como eu falei, para o outro
pode não ser, né? Porque ele é um outro indivíduo, teve outras experiências, então nem tudo é muito óbvio. E aí colocar isso na mesa, discutir, ouvir e também aceitar essa diferença é muito interessante. Então, tanto eu e as outras pessoas do grupo ouvíamos o que ele tinha para dizer, falávamos o nosso ponto de vista e a partir daí a gente já saía com outras visões. Ele tinha muitos pontos que estavam corretos, com certeza, né? E faziam a gente parar para pensar que nem tudo que a gente achava realmente era o correto. E aí, conforme essas conversas iam acontecendo, a gente ia mudando um pouco a postura e crescendo ao longo dessa nossa caminhada. E esse exercício do diálogo, da discussão, presume muito lançar mão do seu orgulho, né? Porque não teremos como prestar atenção no outro e parar para pensar que ele pode estar certo se a gente acha que somos os donos da razão. Se tudo que a gente pensa, fala, age, sentimos é o que está totalmente correto. Então também é necessário deixar um pouco o orgulho de lado, esse egocentrismo que falamos mais cedo, né? Sim, deixar de lado o egocentrismo é a chave aí, né? Porque às vezes a gente briga por coisa tão pequena, né? Às vezes a gente tem pequenas discordâncias e acaba brigando, se irritando, e às vezes é só uma questão também do próprio orgulho, né? Às vezes, sei lá, um gosta de azul, o outro prefere vermelho, uma coisa tão simples, e acabam brigando, não se dando bem por causa disso. Então é importante que a gente tenha um pouco dessa visão também, né? De aceitar a opinião do outro. E o diálogo, ele não é apenas só comunicação de ideias, é comunicação de sentimentos também. Nós somos seres vivos, seres sociais, que nós precisamos estar em sociedade, nos relacionando com outras pessoas. Então, é sempre necessário a gente também verbalizar o que a gente sente, o que a gente tá pensando como algo nos... qual é o termo? Como algo nos... Afeta? Nos afetou, exatamente. Sim, eu concordo com a Miranda. Nós somos seres sociais, então a gente precisa desse diálogo para mostrar como a gente sente para o outro, até mesmo como uma questão de amizade, de coleguismo e de conseguir viver em grupo, né? Porque, em última análise, a gente não consegue viver sozinho. Então, a gente precisa de algum grau de diálogo, algum grau de concordância para conseguir viver em grupo, né? E aí, seja na nossa família, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, onde quer que seja, né? Em qualquer lugar, a gente precisa se relacionar com outro indivíduo. Então, assim, acho que muitos problemas, eu acho que muitos problemas poderiam ser resolvidos de maneira mais fácil, né, se a gente simplesmente tivesse um pouco mais de respeito também com os sentimentos do outro, né? Saber que se eu fiquei magoado por algum motivo, o outro, aquele meu amigo, meu parente, enfim, ele também pode ter se sentido magoado e que a gente precisa exatamente conversar para chegar em algum consenso, enfim, pelo menos para conversar sobre o que aconteceu para que a gente fique bem de novo. Sim, de vez em quando o que acontece é que eu posso falar alguma coisa que pode deixar o Helder magoado, mas ele não vai vir falar comigo. Ele deixa pra isso mesmo, fica magoado sozinho, eu não tenho consciência do que aconteceu, do que eu posso ter dito ou feito de errado, e a vida continua assim. E aquele pequeno ruído nunca é resolvido, ele fica perpetuado, né? E o que às vezes acontece muito é que esse pequeno problema que era entre duas pessoas, esse mal entendido, acaba acarretando mais pessoas, porque a Helder pode chegar e falar pra Carol que tá muito magoado comigo, que eu fiz uma coisa muito errada e eu sou uma péssima pessoa e eu continuo sem saber de nada. E Carol pode chegar e falar pra outra pessoa que eu realmente vacilei muito com o Helder, fiz algo muito errado e que eu não valho nada. E assim a gente vai fazendo uma rede de fofoca, uma rede de maus entendidos em que ninguém senta para poder dialogar e passar em branco. No caso, o diálogo aí está sendo usado para intriga e não para resolução de exatamente. problemas. Isso é muito comum. Eu acho que, eu não sei,
Eu não sei, Helder, não sei se isso está dentro da biologia humana, se a gente entende que a outra pessoa tem que saber que a gente ficou magoada e vir pedir desculpa pra gente, porque isso é muito comum, né, em relacionamentos de amizade, em amorosos também, que eu mais escuto reclamações de mas ela ficou diferente do nada. E ela quer que eu adivinhe o que está passando pela cabeça dela e não sei o que e tudo mais. Então, essa falta de diálogo, né? Esse achar de que o outro tem que saber que ele errou e tem que vir pedir desculpa, ao invés de você mostrar qual foi a atitude que te magoou, isso acaba minando muitas relações e vai acumulando, né? Pequenos desentendidos que vai virando uma bola de neve e estoura. Sim, nós somos muito acostumados com uma cultura de literatura e de filmes, né? E isso se repete muito na ficção. Não sei se vocês já assistiram filmes de romance, eu acho difícil nunca terem assistido ou já leram algum livro desse tipo. E o número de mal entendidos que acontecem ali, gente, é absurdo. É uma coisa que poderia ser resolvida entre o mocinho e a mocinha chegando, sentando, falando: olha, você me magoou, não gostei do que você fez, pronto, nos resolvemos, acabou o final feliz. Não. O mocinho fez uma coisa errada, a mocinha fica zangada, a mocinha vai embora, pega um avião, vai pra Paris, nunca mais resolve aquele problema, fica lá em depressão em Paris, o mocinho fica, não sei, cai nas drogas no Brasil. E fica esse mal entendido enorme, demora 5 anos, eles se encontram, aí percebem que aquele pequeno problema poderia ter sido resolvido 5 anos atrás. Exatamente, às vezes a gente acaba criando um drama de novela para uma questão pequena que poderia ter sido resolvida muito rapidamente. E assim, sem falar que por dentro, né, um mal entendido desses, ele também deixa a gente mal. Então, às vezes, aquela pequena mágoa, quando a gente não resolve logo através do diálogo, ela acaba crescendo, virando uma bola de neve, e quando você vê anos depois, você ainda está magoado com aquela pessoa, não gosta dela por algum motivo, se sente mal quando lembra dela e às vezes não lembra nem por quê. Né? É aquilo que está dentro de você que poderia ter sido resolvido lá atrás. Mas assim, uma coisa que eu fico me perguntando também a gente sabe que o diálogo é importante, a gente sabe que precisa conversar, né, que a gente está muito acostumado, né, nesses tempos de rede social, nesses tempos atuais, de às vezes só falar o que pensa, de ficar dentro da nossa bolha social, de não querer nem chegar perto de quem é diferente da gente, e a gente discutiu, a gente viu que dialogar, debater, conversar é importante, mesmo que você tenha discordâncias em relação a outra pessoa. Mas eu fico me perguntando, será que existe algum limite para o diálogo? 2 exemplos. Um exemplo bem simples. Vamos supor, você está com um grupo de amigos e tem que decidir algum lugar para sair para comer. Tem uma pessoa que só quer comer hambúrguer, outra que só quer comer pizza e outra que só quer comer açaí, sei lá. É o tipo de discordância que a gente espera que seja simples de resolver, que de repente a pessoa que quer muito comer hambúrguer pode abrir mão e comer um açaí ou deixar para comer hambúrguer outro dia, sei lá. Mas existem alguns casos que fica meio difícil você tolerar ou você dialogar com determinada pessoa. Aí vou dar um exemplo meio drástico aqui, né? Vamos supor que você tem um grupo de amigos e aí você descobre que um dos seus amigos apoia o nazismo, sei lá. Pesado. Poxa. Foi do hambúrguer pro nazismo. Trabalhamos com extremos aqui. E aí? Não, é um exemplo bem extremo, claro, mas é um exemplo muito extremo, eu sei. Mas voltando à pergunta, existe um limite para o diálogo? Existe o paradoxo da tolerância, não é? É verdade. Que dizem que quanto mais você tolera, menos tolerável é. Eu não lembro direito. Eu já ouvi falar nesse paradoxo da tolerância. Se eu falar errado, os ouvintes me desculpem, por favor. Mas é uma coisa assim, você tem que ser tolerante com as opiniões diferentes, mas dentro dessas opiniões diferentes, existem algumas pessoas com algumas opiniões tão extremas, por exemplo, nazistas, pessoas defensoras de ditaduras e de atitudes muito violentas, que se você for tolerante
com aquela dada opinião, do tipo, não concordo, mas vou deixar aquela pessoa falando. Aquela opinião, você for tolerante com aquilo mesmo sem concordar. Aquela opinião extrema vai crescer tanto que aquela pessoa vai, inclusive, tirar a sua liberdade de ter a sua própria opinião. Então, assim, o paradoxo da tolerância é você tem que ser tolerante, mas se você for tolerante com o que não é tolerante com você, você pode acabar perdendo a sua própria liberdade de emitir opinião. Do tipo, eu apoio que todas as pessoas tenham o direito de emitir suas opiniões, de ter sua opinião, de falar o que quer que elas queiram, mesmo que eu não concorde. Mas nesse meio de todo mundo vai ter alguém que vai usar essa liberdade para tirar a liberdade dos outros, sabe? E aí, qual o limite para esse diálogo? Olha, isso é um assunto muito complexo. Eu não sei nem se eu sou capaz de discorrer sobre isso. Eu acho que o ponto que você está tocando entra muito num ponto que a gente já discutiu, né, dentro de alguns grupos de igreja, sobre a questão da liberdade de expressão, né? E aí, qual é, se a liberdade de expressão tem um limite ou se realmente é livre, né? Dentro da nossa Constituição, a gente tem alguns artigos que falam que você é livre, né, para pensar, para agir e para falar, sendo que outros artigos falam que se você causar algum dano a uma outra pessoa, você vai sofrer as consequências, né, dessas suas ações. Então, em relação à questão desse diálogo, voltando lá para o seu exemplo de amigos, eu acredito, né, que eu não conseguiria ser amiga de uma pessoa que tem um pensamento tão radical, porque, querendo ou não, isso ia me ferir, né? Esse pensamento, ou, por exemplo, um machismo, um racismo, seriam coisas que iriam me machucar. Então, eu não ia conseguir estabelecer uma relação tão próxima com essa pessoa. A questão da tolerância. É muito difícil a gente mudar a opinião de alguém assim, ainda mais quando está muito enraizada, né? Talvez com muita conversa e tal, mas aí a pessoa também precisa estar aberta a conversar. Então, quando tem uma opinião muito extrema assim, você pode até ouvir. Se você vê que tem alguma abertura, você mostra a sua discordância, né? Não é se omitir, né? Tolerar não é se omitir. Mas quando você não vê, você deixa a pessoa falando sozinha, desculpe, mas é a minha opinião. Porque aí você não vai conseguir realmente dialogar, você vai brigar. E aí, quando as pessoas já começam a se alterar, não tem uma conversa, você não vai chegar em um ponto comum. Você só vai despejar o que você acha, a outra pessoa também vai despejar o que ela acha, e vai ficar por isso mesmo. É verdade. Eu acho o seguinte, né? Eu dei esse exemplo meio extremo, perguntando se existem alguns limites, mas assim, acho que primeiro, né, você tem que ver, e aí pensando no caso extremo, você tem que valorizar a sua própria integridade física e moral, né? Então, se você tem um amigo, sei lá, que é um assassino, já matou várias pessoas, primeiro você tem que repensar a sua amizade, né? Primeiro eu quero perguntar, Helder, com quem você está se relacionando? Que tipos de amigos você tem, Helder? Não, Helder tá com os exemplos tão extremos. Você tá bem, Helder? Você quer conversar? Esse é o momento, esse é o local para um diálogo. Eu tô bem, gente, obrigado pela preocupação. Mas assim, se tem uma pessoa que tem alguma chance de prejudicar a sua integridade física e moral, gente, se valorize, tá? Não vá atrás daquela pessoa, não procure conversar com aquela pessoa, não é você que vai converter aquela pessoa, vai transformá-la numa pessoa boa. Então, primeiro, valorize a sua integridade física e moral. Mas, se aquela pessoa não representar uma ameaça à sua integridade física e moral, vale a pena você pensar em fazer uma tentativa, pelo menos, de diálogo com aquela pessoa. Sem esquecer da integridade mental também, né? Porque às vezes a gente se cansa muito, né? Perde a nossa saúde mental tentando estabelecer algum tipo de diálogo, de relacionamento com uma outra pessoa. E aí volta, né, no que eu disse antes. Se você tem uma abertura, vale a pena tentar, com certeza. Mas tudo tem o seu momento, o seu tempo. Talvez esse momento que você queira conversar, queira dialogar, não seja o momento que a pessoa está preparada para ouvir.
A gente vai muito atrás dessa ideia de trazer o outro, dar a luz para o outro, mostrar o outro lado bom da vida. O que a gente pensa, que geralmente nós acreditamos que o que nós pensamos é o que é correto. E na realidade o mundo não funciona dessa forma. Nós já comentamos um pouco antes sobre, até de uma forma um pouco superficial, do vestido, mas cada pessoa vê de uma forma diferente, realmente. E a questão da tolerância que você levantou, eu acredito que a tolerância, ela deva parar, e é meio pesado falar parar, mas é realmente isso, ela deve parar a partir do momento em que fere os direitos dos seres humanos. A partir do momento que o seu colega nazista está falando que tem que matar as pessoas porque elas não são puras, não existe tolerância, a gente não deve tolerar. É o momento de realmente pegar e ligar para a polícia porque é crime. Concordo. E aí é seu amigo, mas vai preso. Entendeu? Seu amigo, porque você tem algumas amizades estranhas, Helder. O seu amigo foi lá e bateu na namorada. Você vai tolerar isso? Não vai, porque tá ferindo o direito do ser humano. Então faz o quê? Liga pra polícia, gente. Está tudo bem. Pode ser seu melhor amigo, seu pai, um encarne. Mas só que é um ato errado. E a partir do momento que você concorda com o ato errado, não é ser bom samaritano, ser Messias e tentar trazer a salvação para aquela pessoa. Não, a salvação daquela pessoa é a justiça. Exatamente. Volto no que eu falei. Você é livre para fazer as coisas? É. Mas você tem que arcar com as consequências dos seus atos. Exatamente. Eu concordo. Vocês falaram muito bem, eu concordo com o que vocês falaram. E num caso extremo como esse, sabe? Vai na polícia, denuncia a pessoa à polícia, faz alguma coisa, se afasta daquela pessoa. A gente fala o tempo inteiro da importância do diálogo, né? Mas existem alguns casos em que não adianta, você tem que se afastar daquela pessoa, né? Por favor. Então, isso também é saber dialogar. Saber dialogar é também saber não forçar no momento errado ou com a pessoa errada. Então, tirando, né, esses casos mais extremos, né? Mesmo em casos de pessoas que você pode realmente dialogar, tem hora que não é o momento certo. Por exemplo, às vezes você começa a brigar com alguém, os dois ficam com os ânimos exaltados, vocês começam a brigar, vocês passam a não ouvir mais o outro. Então a melhor coisa a fazer naquele momento é parar, respirar e se afastar um pouco e voltar a conversar quando vocês estiverem mais calmos. Eu tenho esse hábito, eu sou a pessoa que quando estou zangada, eu me afasto. Porque eu sei que eu posso ser um pouco explosiva e posso fazer algo ou falar algo que magoe muito mais do que eu gostaria realmente. Mas eu tenho certas amigas que são o contrário. Então, quando eu estou zangada, ela quer ir atrás e forçar para que eu fale. Eu lembro uma vez que a gente teve uma pequena discussão por mensagem e foi tempo, assim, de 2 minutos de eu entrar no ônibus. Quando eu peguei no celular, tinha mais de 100 mensagens. E aí eu precisei falar, olha, eu não estou bem, estou zangada, não gostei do que aconteceu, então me dá o meu espaço. Quando estiver mais calma, eu vou até você e a gente vai conversar sobre isso. Porque agora eu não estou no momento para isso. Mas isso requer uma certa inteligência emocional também. Saber qual é o seu limite para lidar com as coisas, com os sentimentos dos outros, com as situações mais complicadas. Eu concordo. Eu sou um pouco como você também, Miranda. Quando eu tô chateado com alguma coisa, eu acabo preferindo não falar muito com outra pessoa, esperar, de repente, um outro momento que eu tô mais calmo, que eu esteja um pouco mais calmo, um pouco mais disposto a conversar sobre o assunto. Né? E assim, um outro exemplo, né? Às vezes a gente entra nas redes sociais, no Facebook, onde quer que seja, né, e vê alguma coisa que a gente acha um absurdo, fica super exaltado, que isso, já fica morrendo de raiva e já quer logo responder, dar aquele textão, né, botar aquele textão no Facebook, como se aquele seu textão fosse aquilo que fosse fazer a pessoa ler e pensar, nossa, como eu estava errado e agora sim vou mudar porque eu li o textão que o Helder escreveu. Não é isso, né? Ao contrário, as redes sociais, o algoritmo ele se baseia no que te causa reações fortes, sejam reações fortes boas ou não. Então, quanto mais você tiver reações fortes, por exemplo, de raiva nas redes sociais, mais você vai receber conteúdo que vai te deixar com raiva
e mais você vai passar raiva e fica esse ciclo vicioso. Então você também precisa saber dar um passo para trás, parar um pouquinho, pensar, respirar fundo, às vezes desligar o computador, desligar o celular e fazer outra coisa, né? Exatamente para você cuidar da sua própria saúde mental, você cuidar também do seu próprio bem-estar e você ter também opiniões mais concretas, mais sensatas, também para saber dialogar quando chegar o momento correto. E assim, as redes sociais, elas intensificam muito os sentimentos das pessoas. Obviamente que na vida real, nós teremos desentendimentos, iremos discutir e tudo isso. Só que eu acho que quando estamos de frente para uma pessoa, é muito mais fácil de nós nos controlarmos para não acontecer aquela explosão toda. A gente não vai falar tudo que a gente pensa do mais sombrio da nossa mente para uma pessoa que está frente a frente com a gente. Até porque nós somos seres humanos, nós temos uma coisa chamada instinto e somos medrosos. A gente tem medo de apanhar do outro. Na internet, isso não é realidade. A gente não está vendo o outro. A gente não tem uma consciência de que existe uma pessoa, um ser humano, do outro lado da tela. Sem falar que muitas mensagens acabam nos trazendo um certo sentimento que, na verdade, nem foi a intenção da pessoa. Ela escreveu uma frase, a gente interpretou de uma outra forma, agressiva, e aí a gente já começa a discussão que, na verdade, não deveria nem ter começado. No WhatsApp eu acho muito engraçado, porque eu demorei um pouco para entender a importância do emoji. Sim. Porque o emoji, ele precisa para isso. Porque se você fala uma frase e põe um ponto final, pronto, você está sendo grossa, você foi a pior pessoa do mundo, a outra está super magoada, chorando no quarto, e simplesmente você só vinculou uma mensagem. Por isso que... Com a pontuação certa. Exatamente. Por isso que quando... Em meus trabalhos de coordenação, assim, na igreja, quando a gente precisa enviar uma mensagem brigando, entre aspas, com alguém, ou simplesmente avisando sobre algo, eu não sou escolhida para essa tarefa. Porque eu escrevo de uma forma muito direta, com a pontuação correta, ponto final no final. E as pessoas entendem como eu estivesse sendo grossa e sem coração, quando na verdade, não, gente, só estou vinculando minha mensagem diretamente. Mas para a rede social, para a internet, é importante ter o emoji, falar de uma forma mais branda, dar mais voltas na hora da fala, do discurso. Não precisa saber escolher bem as palavras. Eu acho que a Miranda tocou num ponto muito importante, né? Hoje em dia, ainda mais, né, com esse distanciamento social que a gente tem que manter, boa parte do nosso diálogo, das nossas interações com outras pessoas são com uma tela na frente, seja no computador, seja no celular. E a gente tem muito menos, né, do que 10 anos atrás, muito menos do que 20 anos atrás, a gente tem menos contato direto, cara a cara com as outras pessoas, né? Até no trabalho, nas reuniões que a gente faz, a gente acaba tendo que conversar com as outras pessoas olhando para uma tela. E, querendo ou não, numa tela você perde muita informação, né? Então, até algumas questões da entonação de voz que você perde quando você manda mensagem no WhatsApp, e aí se você usa a pontuação correta, o ponto final no final da frase, você acaba parecendo grosso. Mas aí se você colocar uma carinha sorrindo, não, você só fez um comentário engraçado. Ou mesmo nas redes sociais. Nas redes sociais isso fica muito claro. A gente vê alguns comentários na internet, né? Às vezes comentários de notícias, comentários no Facebook, no Instagram, alguns comentários meio maldosos que você lê ou a pessoa, né, lê e que ela se sente muito magoada, mas que aquela pessoa que fez aquele comentário nunca teria a coragem de fazer um comentário na cara da outra pessoa, sabe? Sem ter uma tela no meio. Porque se eu tô, sei lá, brigando com a Carol na frente dela e falo uma mensagem mal educada, eu vou ver na hora a reação dela. Ela pode responder na hora, eu posso ver pela cara dela, né, se ela ficou muito magoada ou não. Agora, se eu estiver conversando pelo WhatsApp, se eu estiver muito chateado, eu mando uma mensagem mal educada, simplesmente paro de olhar o celular e que se dane, sabe? Então, a gente tem que ficar muito atento com essa questão também. As redes sociais, elas trazem muito essa irresponsabilidade emocional. A gente perde a noção de que o que nós fazemos afeta o outro.
elas tiram a humanidade no caso da outra pessoa. Sim. Porque a gente está lidando, entre aspas, com uma máquina e não com outro ser humano. Sim, e isso até que você falou, Helder, sobre falar alguma coisa e deixar o celular e fazer algo totalmente diferente. Não acontece um diálogo, né? Porque eu escolho deliberadamente não dialogar. Eu desligo meu celular, ou vou lá e desbloqueio, não quero falar com você mais, e vou seguir minha vida. Então aquele diálogo nunca aconteceu, aquele ruído nunca foi solucionado, e viramos inimigos para o resto da vida. Bem, é isso. Acho que a gente conseguiu conversar bastante, né? Ouvimos ideias diferentes e foi bem interessante. Bem, agora para finalizar, a gente podia relembrar um pouquinho, né, e tentar, né, mandar para os nossos ouvintes uma mensagem, né, sobre o diálogo, sobre o que a gente discutiu hoje. Bem, eu posso começar, né, então eu queria concluir, né, dizendo que diálogo é importante. Então, por mais que às vezes doa, por mais que seja difícil, e realmente é difícil, a gente precisa procurar o diálogo mesmo com quem pensa diferente da gente. Então, busquem um diálogo, mas também procurem ter um pouco de sabedoria, né, de saber o que falar, saber também a hora que você precisa parar um pouquinho quando o ânimo está muito exaltado e se afastar um pouquinho momentaneamente da outra pessoa. Mas tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo. Então, saibam dialogar, saibam respeitar as opiniões diferentes, saibam conversar com as outras pessoas, saibam aprender com as outras pessoas. E claro, por favor, se você tiver algum amigo nazista, bandido, assassino, que bate na mulher, alguma coisa assim, denuncie a polícia, se afaste da pessoa e cuide da sua integridade física, moral e mental. É isso, gente. Então, recapitulando, né, algumas coisas que a gente conversou, né, o diálogo é, sim, uma coisa complexa, afinal de contas, o ser humano é complexo, né? Nem sempre vai ser fácil da gente construir essa relação, mas é importante, né? É importante a gente interagir e também saber os momentos certos, né, para cada coisa acontecer. Não forçar um diálogo, mas realmente construir junto com uma outra pessoa. Eu não concordo com vocês, e é só a minha opinião que importa, entenderam? Realmente, eu acho que vocês falaram umas coisas muito absurdas. Brincadeira, gente, hoje eu tirei o dia pra poder ser a Nêmesis. Eu acho muito interessante a gente lembrar, eu vou ser meio nerd aqui, mas Shakespeare escrevia monólogos. E todas, ou pelo menos grande parte da obra dele, eram tragédias. Isso fala muito. Já que com monólogos a gente não chega a lugar nenhum. A gente continua presa na nossa própria cabeça, na nossa própria vivência. A gente fica preso no nosso egocentrismo. Gostou da palavra? Gostei, eu gosto de egocentrismo. Não gosto de egocentrismo, eu gosto da palavra, da sonoridade, interessante. Nós ficamos presos, né, na nossa própria história, no nosso próprio ponto de vista. E o mundo não vai pra frente. Porque se eu penso A, Carol pensa B, Helder pensa C, a gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai saber qual caminho seguir e a gente vai continuar parado. O nosso lugar é cada um caminhando sozinho. E nós somos uma sociedade, a gente vive em conjunto. Não precisamos realmente dialogar e chegar numa conclusão mútua. Bem, hoje foi uma ótima conversa. Eu acho que a gente pode concordar, né, que foi uma conversa muito edificante, valeu a pena. É isso, né? A gente precisa dialogar e nada melhor do que começar esse podcast Vozes na Multidão dialogando, né, sobre o próprio diálogo. Então, só para lembrar, né, que para você que nos ouve, esse foi o primeiro episódio, mas daqui a 2 semanas a gente está aí de volta com mais um tema para você. E o nosso episódio passa primeiro na Rede Magnífica, então, em primeira mão, você ouve na Rede Magnífica, e depois ele será disponibilizado no seu serviço de streaming favorito para você ouvir de novo quantas vezes quiser. Então, muito obrigado a você que nos ouviu e se você gostou, claro, não se esqueça de ajudar a gente na divulgação, compartilhar com seus amigos.